Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, em termos de motivação para praticar o Dharma, existem vários níveis, né? Em termos de, você contar em termos de, chamar de motivação pura, motivação não tão pura. Pura no sentido de estar mais alinhada com o Dharma ou menos alinhada com o Dharma. Mas ninguém tem uma motivação pura para praticar o Dharma, porque ninguém tem a mente pura ainda, né? Justamente por isso que as pessoas buscam a prática do Dharma. Mas é que se a motivação não tiver um certo nível de qualidade, ela é fraca e ela produz efeitos colaterais não desejáveis, né? Faz fumaça tóxica, né? Então tem que estar atento a isso, no sentido de tentar, né, melhorar a sua motivação para a prática do Dharma, né? E também evitar as armadilhas que a sua própria motivação vai criar, né? E também reconhecer quando a sua motivação é boa e confiar nela, né? Que algumas pessoas são muito... bom, falando em português, claro, são muito bundamoles, né? A pessoa não tem, fica sempre duvidando, sempre vacilando, não sabe se sim, não sabe se não, e não tem coragem de tomar uma decisão, né? Então, quando você reconhecer que a sua motivação é boa, né, tem boa qualidade, você deveria ser capaz de confiar naquilo, né? Então, motivação... Em linhas gerais, você pode dizer que as pessoas buscam o Dharma por desejo ou aversão. Talvez por delusão também seja possível, não? Sei lá, talvez. Mas, em geral, o desejo ou aversão, né? Ou a pessoa deseja alcançar algo fantástico, um estado maravilhoso, né? A libertação, os jhanas, os paraísos celestiais, desejam ser um ser perfeito, etc. Ou a pessoa tem aversão, né? A pessoa está desencantada com o mundo, desencantada com o sofrimento, desencantada com a situação, com os prazeres sensoriais, com a sociedade, com a relação amorosa, desencantada. A pessoa tem desencanto, né? Ou aversão. Você pode chamar isso de aversão também. Então, o desejo é muito... No Ocidente, eu acho que é um pouco raro as pessoas buscarem budismo por desejo. Talvez o budismo mais assim, mais motivado pela fé, né? Tipo o budismo tibetano, tal, pode ser mais plausível, mas budismo Theravada, honestamente, geralmente é raro, né? As pessoas buscam o budismo Theravada mais por elas terem um desencanto com relação, terem um insight com relação à precariedade do mundo, né? Então, as pessoas, movidas por esse insight, as pessoas se interessam em praticar budismo. Mas também, aos poucos, né? Às vezes começa a ter um primeiro movimento, seja isso, mas logo em seguida elas começam a perceber, né, as vantagens, a perceber o benefício de uma mente saudável, né? Então, isso acaba virando uma coisa de dupla face, né? Tem tanto um aspecto de desejo, como também tem um aspecto de aversão, né? Isso é uma prática boa, né? Se a pessoa tem ambos dando suporte, é bom. Mas supondo que uma pessoa se interesse pelo budismo motivada por desejo, né? Desejo pela libertação, desejo pelos estados mentais sublimes, desejo pelo renascimento no paraíso,
Né? Na Tailândia, os países que são mais tradicionalmente budistas, onde há uma presença de fé mais evidente, né? Onde fé é algo mais evidente, então é muito comum isso, né? As pessoas querem renascer nos paraísos, querem ter uma mente saudável, querem alcançar a libertação. É muito raro as pessoas querem alcançar Nibbana, porque Nibbana é uma coisa tão vaga, né? Pouca gente tem de fato. Ou tem a ideia assim, uma ideia genérica, Nibbana é algo bom, então eu aspiro a alcançar o Nibbana, né? Mas, em geral, se perguntava a pessoa exatamente o que é que ela está aspirando a alcançar, não tem uma noção muito clara, né? Então, a pessoa é motivada por desejo, né? Então, isso é ok, não tem problema. Como eu disse, né, ninguém tem uma motivação pura, né? Todo mundo tem alguma motivação envolvendo desejo, aversão. Até o próprio Siddhartha Gautama, né? Quando era ainda Bodhisattva também, né? Tinha uma motivação mais ou menos envolvendo desejo e aversão. Mas qual o problema, né? Quando a motivação é envolvida por desejo, ela é fraca no sentido de que se você não obtém o que você queria, você desiste, né? Você está desejando uma atividade, uma experiência agradável, por exemplo. Só que aí para alcançar é difícil, né? Você quer praticar meditação para alcançar um estado sublime da mente, mas não é tão fácil assim, né? É cansativo, lidar consigo mesmo é doloroso, é frustrante, né? Como a mente é efêmera e teimosa e como é que chama assim? Efêmera no sentido, é difícil, é como se estivesse agarrando uma nuvem de vapor, né? Tentando agarrar o ar, né? Tentando agarrar a água, né? Então é meio frustrante. Então, se a pessoa vem praticando com esse desejo, né, de experienciar algo agradável e fantástico e sublime, enxergar os devatas, enxergar os paraísos, ter poderes psíquicos, né, alcançar estados sublimes de dhyana e meditação, né? Assim que a quantidade de sofrimento for maior do que o desejo dela, ela desiste, né? Quando o cansaço, o tédio, a frustração, né, de praticar meditação for maior do que aquele desejo, a pessoa desiste, né? A pessoa acaba desistindo. Então é fraca nesse sentido, né? Não sei aonde que a parte da fé também tem essa característica de delusão, né? Mas vamos deixar só como entre desejo e aversão. Então, a parte do desejo. A parte da aversão, o pessoal vai praticar, né, por ter tido bom, vamos da parte mais grosseira para a mais sutil, né? A pessoa ter muito comum também na Tailândia, né? A pessoa briga com o marido, briga com a esposa, cansa, fica estressado do trabalho, não aguenta mais os filhos, está desencantado com a vida, quer saber, eu vou largar tudo, vou virar monge, né? Isso acontece muito também na Tailândia, né? Então a pessoa vai nessa pegada, né? Só que aí, assim, né, aquela aversão se apazigua, né? A pessoa, né? Até a gente brinca muito com isso, né? A pessoa briga com a mulher, briga com o marido e vai para o mosteiro. Vai para o mosteiro, chega para a Ajahn e fala: eu não quero mais saber, a vida é mundana, não tem, é uma ilusão, é tudo mentiras, eu quero dedicar minha vida à prática do Dharma, de agora em diante, sarado. A gente só ouve, tá bom, então tá bom, tá ali a sua cabana, pode ir lá. Aí dá 3 dias, a pessoa tá lá, que diabo, meu marido já faz 3 dias, meu marido não vem me buscar ainda, o que aconteceu? Na verdade, passa aquele momento inicial, começa a sentir saudade, né, da família, sentir saudade do marido, sentir saudade dos filhos. Então não dura, né? É mais só aquele aversão inicial, né?
Mas conforme passa aquilo, não dura, né? Não se sustém. Por isso que eu sempre acho meio melhor momento para a pessoa renunciar a essas coisas é quando está dando certo, né? Quando as coisas estão dando certo, aí é um bom momento para você renunciar às coisas. Quando está tudo dando errado, qualquer um renuncia, né? Qualquer um, é isso que eu sempre brinco com isso, né? As pessoas vêm me dizer, Jean, eu fiz um voto de celibato. Bem, fez voto de celibato, mas você consegue namorar com alguém, né? Você está encalhado de tudo, não consegue arrumar ninguém, aí vai fazer voto de celibato, aí tudo bem, aí qualquer um faz, né? Mas você consegue arrumar namorada antes de querer fazer. Se você não consegue arrumar namorada, não tem muito valor esse voto de celibato, né? Porque a pessoa, na verdade, é uma incompetência dela, né? Não é o caso de que ela tenha desenvolvido desencanto com relação ao mundo, mas ela não consegue, né? Ela não tem competência para usufruir do mundo. Aí é fácil, né? Desistir. Você dá uma vestimenta, né? Como se fosse algo nobre, né? Eu tenho um desencanto, aí o insight do Dharma, eu vou abandonar o mundo. Mas será que é mesmo ou será que é apenas você não conseguiu o que queria, né? Então você está procurando uma forma menos dolorosa, né, de enxergar a sua realidade. Né? Então ocorre muito isso também, né? Muita gente vai para o mosteiro também, todo cheio de desencanto, cheio de empolgação. Depois de algum tempo, na verdade, o que eu queria mesmo é ser famoso, o que eu queria mesmo é ser rico, eu queria uma namorada, eu queria sucesso financeiro, eu queria sucesso profissional. Né? As pessoas não têm... Né? Não tem clareza mental, né? É que é realmente difícil, né? Ninguém tem clareza mental a esse ponto, né, de saber com certeza, né? Não tem como se saber com certeza. Essa é a característica da mente deludida, né? A mente deludida não tem certeza, né? Então não é nenhum crime, né, você praticar o Dharma dessa maneira, né? Mas é bom estar ciente de que isso existe, né? Para você poder estar atento também, né? E não tomar decisões precipitadas, né? E também saber administrar a sua prática, né? Se a sua prática tem característica tal, então você tem que estar ciente que vai aparecer esses perigos, né? E você lida com esses perigos, não tem problema, né? Então, a pessoa que tem a prática motivada por desejo, né, tem desde, né, do mais grosseiro, né, desejo por renascer no paraíso, desejo por poderes psíquicos, desejo por fama e renome, né? As pessoas que gostam muito de estudar livro tem um pouco desse problema, né? Tem essa vaidade, né? As pessoas estudam muito, né? O ego agarra aquilo, né? Olha como eu sei, eu entendo muito, eu sou um expert desse assunto, né? Então a pessoa quer atenção, quer que as pessoas elogiem ela, quer que ser reconhecido, quer fama e renome, né? Nossa, já teve gente que exigiu de mim fama e renome, uma coisa. A pessoa é muito estudiosa, tem muito conhecimento teórico, ela falou, ele exigiu que você tem que me elogiar em público. Pessoa, parece piada, mas não é. Infelizmente não é piada. A pessoa exigiu que eu elogiasse ela, elogiasse o site dela. Porque se eu não elogiava, então eu estou dando valor ao trabalho dela. E se você não elogiar, eu vou fechar meu site. Já teve coisa ridícula a esse ponto, né? Então, essas coisas acontecem, né? Pessoa que é expert no Dharma, né? Então... Então tem, o que eu estava falando? Tem pessoa buscando fama e renome, né? E também tem as partes que não são tão grosseiras assim, né? A pessoa, por exemplo, deseja praticar o Dharma por... sabe, ela tem um reconhecimento, né? Isso é melhor, né? O mundo é instável, o mundo é insatisfatório, né? Terá que ter uma forma melhor, né? A mente saudável é algo desejável, né? A gente aspira por saúde mental, aspira por sabedoria, aspira por paz e saúde e tranquilidade. É justo o suficiente, né? Então, mas ainda assim não deixa de ser um desejo, sabe? Então, por mais que seja um desejo saudável, ainda assim é um desejo. Então, ele tem ainda a dinâmica de desejo, né? Então ele tem que ser administrado, ele não é 100% puro, né? Ele ainda funciona em termos de
expectativa, né? Expectativas são frustradas, aí quando estuda a frustração seja o desânimo, né? Também e o desejo sempre tensiona a mente, né? Por mais que seja um desejo por algo saudável, ainda assim cria estresse na mente. Então, mesmo quando você deseja algo saudável, se você não desejar com habilidade, com destreza, aquilo vira um estresse na mente, né? Se desejar muito, muito, muito pacificar a mente, o seu desejo de pacificar a mente agita a mente, estressa a mente, né? Então, tem um aspecto também de habilidade em desejar, né? E o mesmo com relação à aversão, né? Se você está praticando por aversão ao mundo, desencanto como samsara, né? Desde, né, como eu falei, né, a pessoa está frustrada com a sua própria vida porque não consegue arrumar namorada, não consegue arrumar um emprego, o emprego é algo enfadonho, cansativo e monótono, não é satisfatório, a vida em casal é uma frustração, os filhos, a sociedade, a política, a segurança pública, né? Todas as coisas do samsara, a pessoa se sente desanimada, né? Sente aversão. Mas é aí que está o galho, você sente aversão por isso, mas será que você tem real desejo pelo Dharma ou não, né? Às vezes tem só aversão por isso, né? E aí quando você vai querer praticar o Dharma, você descobriu, na verdade, que não queria isso, não era bem isso que eu queria, né? Então isso ocorre muito, né, que eu estava falando, né, com os monges, né? A pessoa que vai virar monge, ela não tem muito claro se ela tem real desejo pelo Dharma ou é só a mesma aversão pelo mundo que ela possui, né? O correto tem que ter ambos, né? Mas da mesma forma, né, da mesma forma que tem uma parte grosseira nisso, tem uma parte sutil, né, que você pode chamar que é relativamente saudável, né? A pessoa enxerga a realidade. O corpo é impermanente, o corpo é instável. Qualquer forma de deleite que esse corpo possa fornecer pela minha beleza física, pela minha atratividade sensual, pela minha saúde, a minha juventude, tudo isso vai desaparecer. Eu vou terminar de mãos vazias, é tudo falso, né? É apenas uma miragem, né? Status, fama, dinheiro, tudo isso se você olhar de um certo ponto de vista, tudo isso é uma miragem, tudo isso é apenas uma criação. O deleite que surge de tudo isso é uma criação da sua mente, né? Vaidade, fama, elogios, segurança que o recurso financeiro oferece é muito limitada, né? Você consegue em geral, você consegue segurança sobre problemas que o próprio dinheiro causou, né? O dinheiro cria a situação em que você está em perigo, aí o dinheiro pega e oferece uma grade, um recurso de um guarda, uma arma, que vai dar segurança contra o problema que o próprio dinheiro causou. É uma coisa meio ridícula até às vezes. E mesmo que ofereça essa segurança falsa, não oferece segurança contra a doença, velhice e morte, em hipótese alguma. Mas mesmo a segurança que ele oferece é algo muito falso. Não oferece segurança, por exemplo, contra traição, decepção com as pessoas. Não tem nenhum dinheiro que ofereça segurança contra isso, muito pelo contrário, né? Nenhum dinheiro que vai oferecer segurança contra pessoas te enganarem, as pessoas te decepcionarem, as pessoas te abandonarem, as pessoas te traírem, as pessoas não serem tão fantásticas como vocês gostariam que elas fossem, as pessoas não te amarem como vocês gostariam que elas te amassem. Então, nesse sentido também, né, o prazer e a segurança que o dinheiro oferece também é falso. Se a pessoa reconhecer isso, é apenas bom senso e sabedoria, né? Então, isso gera uma aversão, mas é uma aversão baseada em algo real, né? Então, mas da mesma forma, né, que o desejo, né, mesmo quando a pessoa tem insight sobre o Dharma, tem um desejo saudável com relação ao Dharma, né? Quando a pessoa tem insight com relação ao samsara e tem uma aversão saudável com relação ao samsara, né? Tem que dosar essa aversão. Se você tiver aversão demais, também vai virar um empecilho para a sua prática, né? Da mesma forma que o desejo exagerado, mesmo quando é um desejo saudável, ainda assim ele tem que ser dosado, porque senão ele vira uma irritação para a mente, né? A aversão também, né? A aversão, mesmo quando ela é baseada em realidade, ainda assim ela tem que ser dosada, porque senão aquilo vira um obstáculo na sua mente.
Exemplo, ahara patikula, né? É uma prática de você contemplar, né, o aspecto inatrativo da comida, a alimentação, arroz, feijão, carne, né? Enxergar aquilo como algo não atrativo, né? É útil para quem tem muita ganância por comida, né? O pessoal que faz dieta deveria aprender essa prática de meditação. Só que se você exagerar demais nisso, você sente aversão ao ponto de não conseguir se alimentar, né? Sente nojo da comida, aí você não come. Aí você morre, né? Fica doente e morre. Então isso não é muito útil, né? Então a pessoa tem que dosar isso, tem que ter uma atitude mais equânime possível com relação à comida, né? Como é uma mente normal, uma mente ainda controlada por quilesas, né? A equanimidade perfeita é praticamente impossível, né? Então, o que você faz? Você tenta trazer o mais próximo possível. Tem um leve desejo por comida, ou uma leve aversão também por comida, tudo bem. Desde que você consiga se comer, tudo bem. O importante é você consegue consumir o alimento, né, e estar saudável. Então, se tem uma leve aversão, um leve desejo, tudo bem. Desde que não impeça você de se alimentar, está tranquilo. Né? Então, é só dando um exemplo, né, de como seria, né, essa questão de não estar desejando nem odiando demais, né? Mesmo quando é algo saudável, ainda assim tem que ser dosado, tem que ser controlado, né? Eu, por exemplo, bem honestamente, eu não gosto muito de conversar com as pessoas, eu prefiro estar em reclusão, né? Eu prefiro ficar sozinho em reclusão, eu não tenho desejo muito de conversar, não tenho necessidade de conversar, né? Até no mosteiro o último mosteiro que eu morava, antes de vir para cá, era bem tranquilo, porque havia monges, eles conversavam, o tailandês adora bater papo, né? Mas não havia pressão, né, para eu conversar junto, né? Já tive outros mosteiros que havia pressão, né? As pessoas se incomodavam comigo porque eu não conversava, né? Eu não tinha raiva de ninguém, simplesmente não gostava de fazer silêncio, né? Então, pegava, sabe, fazia minha parte, trabalhava, limpava e voltava para minha cabana, né? Mesmo na hora do chá, quando é um mosteiro que o chá é um horário único, né? Todo mundo se reúne para tomar chá, né? Ainda assim eu pegava meu chá, então, e ia sentar separado, né? E aí as pessoas ficavam incomodadas às vezes um pouco com isso. Mas esse último mosteiro era bem tranquilo, né? Se eu quisesse conversar, eu ia lá conversar. Se não quisesse conversar, ninguém me incomodava. As pessoas não se irritavam comigo, porque eu gostava de ficar sozinho, né? Então era uma situação mais ideal, né? Mas agora eu tenho que conversar com as pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho que me esforçar, sabe? Eu tenho que fazer um esforço para conversar com as pessoas. Eu não posso, né? Se eu estou nessa tarefa, né, de abade, eu tenho que conversar com as pessoas, né? Se eu não estou muito atento, eu obviamente acho que até fica bem óbvio que eu estou com aversão. Assim, não quer, vai embora, não conversa comigo, não, vai embora. Eu tenho que ficar mais atento, né? Que se eu deixar assim à toa, a minha inclinação natural é essa, né? Então tem que não, calma, você tem que conversar, é seu dever conversar, vai lá e senta e conversa. Então é um esforço que eu tenho que fazer, né? Eu não posso deixar minha mente seguir a inclinação natural dela, eu tenho que fazer um esforço contrário a isso, né? Agora, se a pessoa tem inclinação exagerada, né, o que é o mais comum, né, em bater papo e conversar, a pessoa tem que fazer um esforço reverso. Ela tem que se esforçar em resistir à tentação de ficar batendo papo, né, e tentar voltar para a sua cabana, né, e não conversar demais. Por isso que às vezes que talvez eu passe como é que chama? Impressão incorreta, talvez, porque eu converso assim, quando eu converso muito sem preocupação, né? Quando eu estou caminhando para pedir esmola, tal, eu geralmente converso muito com adiantanar. Então, eu converso de maneira informal, né? Dou risada, tal, porque eu sei que para mim não tem muito perigo, porque não é a minha inclinação, né? Então, quando eu converso, eu não me preocupo muito, né, em assunto. Eu converso, quando o pedreiro vai trabalhar aqui, eu converso com ele sem problema. Sento, converso, bato papo, conto piada, dou risada, não tenho muita preocupação, porque eu sei que não é a minha inclinação
normal, né? Então eu não preciso ficar atento a esse problema, eu não vou ficar conversando demais, né? Assim que der a oportunidade eu vou embora, né? Tem algum trabalho para fazer, eu converso tranquilamente, eu vou trabalhando, conversando, dando risada, né? Não é algo que me preocupe, porque eu sei que não é a minha inclinação, né? Mas, em geral, não é essa a instrução que é dada aos monges, né? Quando você trabalha em silêncio, né? Você não fica conversando à toa, não fica contando piada, né? No mosteiro, normalmente, é assim, né? Mas, como aqui não é um mosteiro muito normal, mas se você for para um mosteiro assim, grande, né? Isso fica mais necessário quando o mosteiro é grande, porque senão vira uma bagunça geral mesmo, né? Você tem que botar disciplina e falar, galera, para de conversar, pelo amor de Deus, né? Principalmente se for um mosteiro tailandês, né? Se um dia tiver um mosteiro brasileiro onde haja muitos monges, também imagine que vai ser um problema, né? Tentar convencer as pessoas a parar de conversar, porque elas não param, né? Ficam o dia inteiro batendo papo, né? Na cozinha do mosteiro, eu já botei placa, tudo quanto é lado. A pessoa senta debaixo da placa de silêncio e fica lá batendo papo. Lá. Silêncio, essa placa de silêncio, conversa sobre a placa ainda por cima, né? Quem será que botou essa placa? Tá bonita essa placa, né? Rapaz, é mesmo, seria bom se a pessoa fizesse silêncio. A pessoa fala demais, é um saco mesmo. Fica ali e não para o negócio, né? É incrível. Então a pessoa tem que saber encontrar o ponto de equilíbrio, né? Então é bom parar e refletir, né, sobre assim, qual é a minha motivação em praticar o Dharma? Para que eu ou não é nem questão assim, você pode olhar também qual é a sua motivação inicial, né? Mas aqui agora, né? Quanto que eu tenho de aversão com relação ao samsara, que é algo bom de se ter? Quanto que eu tenho de aversão com relação à mente, deludida, a mente, as impurezas mentais, que é algo bom de se ter? Quanto que eu tenho de desejo em relação à mente saudável? Quanto que eu tenho de desejo em relação a transcender, né, o mundo das delusões, o mundo da impermanência, do sofrimento, do não-eu, né? Alcançar um estado de libertação, né? Se lembrar como é que o Buda qualificava a Nibbana, né? Libertação, verdade, né? Verdade, libertação, um não-morte, um não criado, um não condicionado, né? Quanto que eu tenho de desejo em relação a isso, né? É bom você avaliar a si mesmo, ver quanto, e também ver se esse desejo está fraco demais ou está forte demais, está saudável. Às vezes está muito fraco também o desejo, né? Isso é bom refletir sobre essas coisas, né? Ficar atento a isso, né? O desejo está muito fraco, o desejo está muito forte, a aversão está muito fraca. Aí você contempla com mais afinco o lado negativo das coisas. A aversão está muito forte, então você abandona tenta diminuir, né? Tenta desenvolver tolerância, desenvolver equanimidade, né? Trazer para o lado da equanimidade, né? Você não precisa se livrar por completo da aversão, apenas traz mais para o centro, para que você consiga existir, funcionar de maneira saudável, inclusive praticar o Dharma de maneira saudável, né? Não pode ter aversão demais, nem desejo demais. E também ficar atento, né, à qualificação do seu desejo, né, e à qualificação da sua aversão, né? Só porque você tem aversão com relação ao mundo, não significa que você tem desejo pelo Dharma. Isso é um erro muito comum das pessoas, né? Quando está tudo ruim, todo mundo quer virar monge, né? É incrível. Eu nem ouço mais. Geralmente... Calma, galera, calma, espera as coisas melhorarem. Depois a gente começa de novo o negócio de virar monge. Quando está tudo dando errado, todo mundo quer virar monge, né? A pessoa está idosa, a família abandonou ela, não tem mais amigos, está se sentindo solitária, quer virar monge também, né? Ou então é jovem, mas não consegue uma namorada, não consegue arrumar emprego, não consegue... tem muitos problemas. Pessoas com problemas psiquiátricos também, né? Todo mundo quer virar monge. A pessoa tem problema psiquiátrico, todo mundo quer virar monge é uma beleza. Então, mas será que a pessoa tem aversão com relação à sua situação atual? Correto. Agora, ela tem desejo real pelo Dharma ou não? Isso já é incerto. Do lado oposto, né? A pessoa tem desejo pelas coisas fantásticas do Dharma, a paz, a tranquilidade, e os reinos celestiais, os poderes psíquicos, e a sabedoria,
o conhecimento sutil da mente, da realidade, certo? Mas você tem aversão com relação ao mundo, você entendeu já a questão, qual é o problema do samsara ou não? Né? Porque eles têm que andar de mãos dadas. Né? A pessoa quer alcançar jhanas, mas não tem aversão, não tem desencanto para os prazeres sensuais. Não tem como, um é o oposto do outro. Né? Para a pessoa conseguir estabelecer a mente em jhana, ela tem que ser capaz de abrir mão de total e completa forma, qualquer forma de estímulo sensorial. Se é somente obcecada por estímulo sensorial, ela nunca vai conseguir alcançar jhanas. Porque nos jhanas não há estímulo sensorial. Então, qualquer momento que ela começar a chegar perto, ela não, volta, não estou ouvindo nada, não estou sentindo nada, não estou cheirando nada, não estou pensando nada. Não quero isso. Ela vai sentir aversão e vai recuar. Né? Então, não tem como. Um é o oposto do outro. Né? Então, a pessoa tem desejo pela libertação, tem desejo pelo Dharma, tal, mas ela tem aversão, ela enxergou já as coisas de maneira clara. Isso é muito comum na Tailândia também, né? A pessoa quer alcançar as coisas, mas também quer ser rico, quer ter dinheiro, quer isso, quer aquilo. Então, não está realmente, né? Ainda não enxergou muito bem o assunto. Né? Ela não está muito bem. Né? Não é questão que seja proibido ser rico, mas o desejo, né? A pessoa não, se a pessoa ainda tem essa ganância por dentro, é que ela não enxergou muito bem ainda qual é o problema. Né? Mas se a pessoa, sabe, se a sua situação está simples de você ganhar dinheiro, sabe, você tem conhecimento, você tem habilidade, o emprego está bem ali, é só aceitar o emprego e eles me pagam, né? Por que não? Vai em frente e ganhe dinheiro, não tem problema nenhum. Não tem, é mais... Tem uma diferença, assim, né? Você fazer isso por ganância, achando que aquilo é algo assim que você deseja muito, né? E você fizer porque simplesmente é o óbvio e é o simples, né? Não tem muita dificuldade. Ter uma boa estabilidade financeira é algo útil. Né? Mesmo para quem pratica o Dharma é útil. Né? Não ter preocupação com o dinheiro é uma boa opção. Assim, deixa a sua mente mais tranquila, né? Uma coisa saudável. Então, basicamente esse o assunto, né? Tá atento, né? O que é que lhe motiva a buscar o Dharma. E, como eu disse, é normal, ninguém é santo, né? Todo mundo vai ter desejo ou aversão. É apenas mais uma questão de reconhecer a si mesmo, né? Ver realmente o que é que realmente te motiva, né? Para você poder administrar isso, né? Poder saber estar atento, né? E ficar atento para que isso, cedo ou tarde, vai dar problema. Né? Como é normal de uma mente não iluminada, ela dá problema, isso acontece. Né? Mas estando ciente de qual é a sua inclinação mental, você administra isso. Né? E também ficar atento à quantidade de desejos, se esse desejo ou aversão, né? Está no nível saudável ou não. E como eu falei também, né? Um outro aspecto que eu acho importante também, né? Antes de eu encerrar, né? Saber reconhecer quando está bom, né? Dar valor a isso, né? Se o seu desejo, a sua aversão está saudável, está correta, então reconheça isso e dê valor àquele desejo, reconheça o valor dele, dê o mérito que ele merece. E também é bom mencionar que é bom ter ambos, né? É bom ter desejo pelo Dharma e aversão pelo samsara, eles têm que estar de mãos dadas. Né? Na verdade, eles não deveriam estar separados. Estão separados, provavelmente não está bom, não está uma prática equilibrada. Então, ambos estando presentes, a prática está firme, está segura. Né? Mais segura, não está 100% segura, porque o mundo é muito incerto, mas está mais segura. E ela estando não bem dosada, bem equilibrada, né? Ela é frutífera. Né? E o que mais dá segurança na prática é isso, a prática dar frutos. A pessoa pergunta, como eu faço para ter certeza que eu não vou recuar? Progrida. Se você não progredir, não tem como saber que você não vai recuar. Né? Progrida até você alcançar seu tapana, aí você sabe que não vai recuar. Mas enquanto não chegar nesse nível, não tem... O melhor antídoto para recuo é progresso. Né? Não tem outra coisa. Ou então... Arahatapala, né? Alcança o estado de Sotapanna. Aí sim, está garantido. Mas fora isso, não tem outra coisa.
Então você progride, né? Então, quanto mais saudável, mais bem equilibrada for a sua prática, mais frutífera ela será, né? E menos problemas ela vai dar, né? E ela está bem equilibrada entre desejo e aversão, ela vai ser bastante resiliente, né? Que é algo desejável também de se ter. Ok? Uma questão, uma pergunta sobre isso?